Fala, galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui nesse dia de estudo para mostrar um trechinho de uma aula minha que eu dei de assistência ao parto. A gente sabe a importância que tem o partograma como um documento de evolução da paciente que está em trabalho de parto e também para a gente ter as melhores medidas, né? Fazer o melhor cuidado obstétrico que a nossa paciente possa receber. Então, não dá para errar partograma, a gente tem que lembrar o que é um parto eutóxico e quais são as principais distócias no partograma que a gente consegue identificar. Bora ver esse trechinho de aula? Quando não acontece isso, é distócia de parto. Distócia de parto é tudo que não é eutóxico, tá? Quais são as possíveis distócias? Na fase ativa do trabalho de parto, a gente pode ter fase ativa prolongada, parada secundária da dilatação, parto taquitóxico, período pélvico prolongado, né? Período pélvico prolongado é o período expulsivo prolongado. Tem gente que chega para perguntar para mim e fala, período pélvico é porque o bebê é pélvico? Não, tô falando de parto cefálico, tá? Período pélvico prolongado é o pélvico materno. Então, é o período expulsivo prolongado. Parada secundária da descida, essas aqui são as principais distócias que a gente vai encontrar nos partogramas. O partograma, ele não vai fugir do padrão, tá bom? Vocês vão ver, existem padrões de partograma que a gente vai aprender a interpretar hoje. Fase ativa prolongada. Fase ativa prolongada
É a fase de dilatação que está passando da linha de alerta. Está indo mais devagar do que o esperado, do 1,2 cm por hora na primípara ou 1,5 cm por hora na multípara. Então, a gente tem um avanço da dilatação na linha de alerta e até às vezes na linha de ação. É para eu olhar a altura da apresentação? Não, porque não chegou na dilatação completa. Mas percebe que não tem uma parada da dilatação. Tem uma dilatação mais devagar. Geralmente é distócia funcional. Lembra quando eu falo de distócia funcional? Distócia de motor. É o útero que não está empurrando. Então, às vezes, ela está com uma dinâmica fraca, tá bom? Velocidade menor que 1 cm por hora. A dilatação não para. O que a gente vai fazer numa fase ativa prolongada? Estimular a deambulação. Então, a deambulação pode ajudar, né? A própria gravidade estimula forçar ali a dilatação cervical e a ocitocina para condução do trabalho de parto. Cuidado, tá? Eu vou falar em outro momento da aula da ocitocina para indução do trabalho de parto. Indução é para quando não tem contração, quando não está na fase ativa. Na fase ativa, a ocitocina é para condução do trabalho de parto. Fechou? Isso aqui é uma fase ativa prolongada. Dilatação menor que 1 cm por hora, sem parar, tá bom? Então, você vai avaliando e ela vai evoluindo. Outra conduta possível é rotura de membranas. Lembra que eu falei lá da amniotomia? É uma possibilidade aqui. Então, se a bolsa está íntegra, você pode romper a bolsa. Parada da dilatação. É isso. A dilatação para. Ela estaciona na mesma dilatação. Essa parada, ela é secundária a alguma coisa. Como eu faço o diagnóstico da parada secundária da dilatação? Eu vou fazer 2 toques com um intervalo de pelo menos 2 horas entre eles. Isso é importante, tá? O diagnóstico é importante. Vou olhar para a altura da apresentação aqui? Não, não vou olhar. Porque não dilatou tudo. Então, vim aqui, dilatou até 6 centímetros, beleza. Aí, fiz com intervalo de 2 horas, mesma dilatação. Parou a dilatação. Aí, evoluiu um pouquinho. Parou a dilatação. Isso é uma parada da dilatação. 2 toques com intervalo de pelo menos 2 horas, com a mesma dilatação. Aqui é só a representação, ao invés do triangulinho, um X, é uma representação errada, tá? Mas pode aparecer em alguns lugares, infelizmente. Então, 2 toques com intervalo de pelo menos 2 horas, com a mesma dilatação. Existe parada da descida aqui? Ou aqui? Não, porque eu não olho descida, porque não tenho dilatação completa. Fechou? Tudo bem? Se é uma parada da dilatação, a gente chama de parada secundária da dilatação. Secundária a quê? Contrações ineficazes, né? Geralmente a gente precisa de contrações eficazes para a gente falar que parou de contrair, tá? Mas lembra, sempre avaliar o partograma inteiro. Desproporção cefalopélvica, tá? É uma condição importante. O que é uma desproporção cefalopélvica? Uma desproporção do polo cefálico com a pelve materna. Lembra, a gente estudou os tipos de bacia. Então, se a cabeça da bacia é relativamente ou absolutamente maior do que o canal de parto, você tem uma desproporção cefalopélvica, não vai mais dilatar. Parou de empurrar, entendeu? Porque o bebê está preso lá em cima. Podem ser causadas essas desproporções cefalopélvicas por deflexões, por variedades transversas ou posteriores, né? Então, uma variedade de posição transversa pode causar uma DCP. E qual a conduta nesse caso? Posição verticalizada, alívio de dor, né? Às vezes pela própria contratura da musculatura, a paciente está com tanta dor, ela está tão tensa, que ela bloqueia toda a musculatura pelviperineal. Isso prejudica a evolução do trabalho de parto. Hidroterapia, massagem, acupuntura, analgesia peridural aparecendo aí de novo. Tudo bem? Então, essa é a conduta na parada secundária da dilatação. Ah, e uma amniotomia seria bem indicada? Sim, você pode fazer inclusive uma amniotomia aqui, tá bom? Lembrar, né, se for contração ineficaz, a gente tem que fazer
acontecer ali, né? Você precisa de uma ocitocina. Eu não consigo dar esse diagnóstico se você não tem contração eficaz. Tudo bem? Fechou? Se a dilatação não evoluísse e ultrapassasse a linha de ação, poderia romper as membranas? Natália, ótimo. A amniotomia é uma possibilidade sim, tá? Só tomar cuidado. Romper durante a contração e dando aquela empurradinha na apresentação fetal para evitar prolapso de cordão, tá? Parto precipitado. Então nós já vimos período pélvico prolongado, período expulsivo prolongado, que não tem parada. Parada da dilatação, secundária provavelmente é uma DCP. E agora, parto precipitado. Parto precipitado é aquele ao contrário, ele é muito rápido. O tempo entre a internação em fase ativa e a expulsão fetal total é menor que 4 horas. É aquela paciente que nem esquenta o PPP, né? Chegou com 4 centímetros, subiu no quarto, já estava com 8, aí deitou na cama, para sair da cadeira de rodas, para deitar na cama, já estava com total coroando, tá? Então, isso é frequente, principalmente em taxistolia. Olha o número de contrações que essa paciente tem. Muito taxistólico, né? Taxistolia é esse aumento do número de contrações. Isso pode acontecer por iatrogenia, então o fera tá lá, quer ir dormir, né, no plantão, ou então, às vezes está numa condução errada mesmo, né? Colocou ocitocina e bombou de contração. Isso é bom? Nascer rápido é bom? Ah, Marcão, nascer devagar é ruim, né? Fica todo mundo lá esperando, fica todo mundo ansioso. Era bom se nascesse rápido. Não. Isso aqui aumenta risco de atonia uterina, porque você esgota os receptores de ocitocina, né, da musculatura. E de laceração também. Vem rápido, nasce rápido e nasce cortando tudo, entendeu? Então aumenta muito o risco de laceração, aumenta o risco de hemorragia pós-parto. Isso aqui tem risco, inclusive, de sofrimento fetal. Taquissistolia tem risco de sofrimento fetal. Porque pensa comigo, os nutrientes, o oxigênio, chega para o feto quando o útero está relaxado. Quando o útero está contraído, o bebê às vezes pode até ter uma desaceleraçãozinha, assim, porque não chega oxigênio naquele momento. Se você tem muitas contrações e o útero não relaxa muito, você não tem como suprir aquele tecido. Você não tem como chegar oxigênio para o bebê. Isso pode levar a sofrimento fetal. Ficou claro o mecanismo? Isso é importante, tá? Taxistolia não é bom. É risco, tá bom? Aumenta risco de atonia, laceração, sofrimento fetal, se for por taxistolia. Tudo bem? No meu internato eu vi uma que fez trabalho de parto no pré-parto em umas 2 horas. Nem deu tempo de ir pro CO. Acontece mesmo, José. Acontece. Tá bom? Já fiz parto no carro, no elevador eu já fiz parto. É assim, a vida do obstetra é uma emoção, gente. Façam ginecologia obstetrícia. Não, brincadeira. Façam o que o coração de vocês está querendo. Pode ser normal em multípara, tipo 10 filhos? Luan, muito boa sua pergunta. Parto em multípara, ele é mais rápido, né? A gente já viu. Se ela tem vários partos, isso aumenta a velocidade mesmo. Isso pode acontecer em paciente multípara. Mas lembra que a paciente multípara, ela perde um pouco a elastina do útero. Então o útero não fica mais tão elástico, tá? Então, às vezes pode dar pode ser mais difícil no começo, assim. O útero, ela tem uma dilatação, mas parece que o útero não engrena, tá? E também é um risco de hemorragia pós-parto. Período pélvico prolongado. Vamos para a próxima distócia. Então já vimos as distócias do período de dilatação, vimos a taxistolia, né, o parto precipitado, e agora a gente vai para o período pélvico prolongado. Lembra? Período pélvico é o período expulsivo prolongado. A velocidade da descida fetal, do mecanismo fetal, é abaixo do esperado. E isso eu só vou olhar com dilatação total. Eu não sei, Celso, se você não lembrar de mim, quando você vê um partograma e só olhar a altura depois que a dilatação estiver completa, eu não sei o que fazer, eu vou te assombrar de noite. Não tem parada da descida. Então tá com a dilatação total, só que o bebê está descendo muito devagar. Qual é uma causa possível? De novo, né? Contração ineficaz aqui. Uma distócia funcional, né? A gente considera um período pélvico prolongado, lembra? Primípara.
a partir de 2 horas, multípara a partir de 1 hora, acresce 1 hora em quem está com analgesia regional, né? Com peridural, com raquianestesia. Tudo bem? Isso é o período pélvico prolongado. Percebe, ó? Dilatou tudo à esquerda da linha de alerta. Tá ótimo, eu não vou mais usar a linha de alerta para... Ai, Marcos, mas passou aqui. Mas passou o quê? Tá dilatado completo, tá? Não vou mais usar a linha de alerta nem linha de ação. Não quero saber. Dilatou completamente. E aí eu tenho um bebê vindo de esquerda, né? O meu occipito esquerdo anterior. Se você não sabe o que é occipito esquerdo anterior, vai ver a aula de mecanismo de parto. Occipito esquerdo anterior, occipito púbico, occipito púbica. Tá vendo que ele tá descendo? Ó aqui a altura de Deli, ó. Plano, -3, -2, -1, 0, né? A altura esquiática, a altura da espinha esquiática. +1, +2, +3, +4, vulva. Então, ele tá descendo, mas ele tá descendo devagar. Você precisa fazer alguma coisa no período pélvico prolongado se a monitorização do BCF tá adequada? Não. Não precisa fazer nada. Deixa o bebê no tempo dele, tá? Tá tudo bem. Se o BCF tá ótimo, geralmente a gente não intervém em nada, tá bom? Olha aqui, ó. Contrações tão eficazes, né? Até tão eficazes, o BCF tá adequado, a bolsa foi rota artificialmente, o líquido tá claro, usou 5 unidades de ocitocina a partir daqui, a partir do expulsivo para conduzir. Mas é isso, né? Dilatou completamente e aí aqui vai demorando as horas aqui. Será que essa paciente está com analgesia, né? Aqui não está falando nada, mas enfim, é uma possibilidade. É um período pélvico prolongado. É diferente da parada da descida. Lembra que teve a parada da dilatação? Agora é a parada da descida. A parada da descida eu só vou considerar quando eu tiver dilatação total. E aí, a grande diferença da parada da dilatação é que você vai ter 2 toques no intervalo de 1 hora. A gente é mais restrito no período expulsivo. Então, 2 toques no intervalo de 1 hora é diagnóstico de parada secundária da descida. Então, olha lá, dilatação completa, 1 toque com altura com apresentação no plano 0 de Deli, outro toque aqui no intervalo de 1 hora, plano 0 de Deli. Nesses 2 toques eu já tenho o diagnóstico de parada secundária da descida. Aqui, mais 1 hora. Tudo bem, não tem problema. Mas aqui eu já tenho esse diagnóstico de parada. Parada transversal no plano 0 de Deli, numa variedade transversa, no plano 0 de Deli, é um clássico de DCP. Parou, não insinuou, né? Tá no plano 0 ali. Então, é um clássico de DCP, de desproporção céfalo-pélvica, tá bom? Principal causa é DCP. Isso aqui é um partograma clássico, tá? Clássico, clássico, clássico. Conduta, igual, né? Verticalização, amniotomia, pode tentar fazer uma rotação manual. Marcão, o que é uma rotação manual? Rotação manual, vocês já viram esses obstetra fazendo isso, né? O obstetra, ele vem aqui com o dedinho e ele tenta rodar essa variedade de transversa para OP, tá bom? Isso demanda bastante experiência do obstetra e nem sempre dá certo, tá? Então, rotação manual e a analgesia também pode funcionar. Você pode lançar a mão aqui na parada da descida do parto instrumental, então do fórceps, tá bom? Você pode usar o fórceps, eu já vou explicar quando. Nesse partograma que eu mostrei, com o bebê em 0, não dá para usar fórceps, tá? Ou então, se for uma DCP absoluta, você pode sim indicar um parto cesárea. Uma das indicações clássicas de cesárea é a DCP absoluta com parada da descida. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse trechinho de aula? Vamos responder as questões? Vamos lá. Eu selecionei 3 questões bem legais que trazem imagens de partograma. Opa! Aqui nas provas, nas minhas trilhas, para a gente responder. Vamos lá. Primeira questão. Uma questãozinha da Unicamp. Caiu em 2018. Uma primigesta de 40 semanas de idade gestacional é admitida em trabalho de parto e submetida a analgesia com 6 centímetros de dilatação. Então, 40 semanas em trabalho de parto espontâneo, analgesia de parto, já estava com a bolsa rota. Legal, ele te trouxe várias informações. A partir desse momento foi conduzida
com ocitocina. Então, provavelmente, ela tinha ali algumas contrações mais pífias, né? Tava fazendo talvez alguma distócia funcional, uma hipocontratilidade, com poucas contrações ou contrações não tão intensas, decidiram conduzir com ocitocina, mantendo 4 contrações fortes em 10 minutos. E a evolução está representada no partograma abaixo. Vamos avaliar o partograma. Lembra que a gente só vai olhar para dilatação primeiro, tudo à esquerda da linha de alerta, beleza? Então a dilatação tá toda ok. A gente só vai olhar para a altura da apresentação quando a gente tiver uma dilatação total. Então, estamos aqui com a nossa dilatação total, a gente chegou com dilatação total aí na hora 8, provavelmente, né? Na 8ª hora de registro, estamos com dilatação total. A princípio, até aqui, até a dilatação total, o primeiro período foi todo eutóxico. Beleza, a gente não tem nenhum sinal aqui de BCF e tudo mais, mas a gente considera que teve tá tendo um bom estar fetal. A partir da hora 8, que a gente entra no nosso período expulsivo, a gente tem que começar a olhar a altura da apresentação. Então a gente vê um bebê aqui em -1/0, vindo de uma direita anterior. Então occipito direita, lembra que direita da mãe, né? Occipito direita anterior. Beleza, tá descendo, vamos avaliar daqui a 1 hora. Na 9ª hora, né, na hora 9 de registro, a gente percebe ainda uma dilatação total. E o que é isso aqui? O bebê ainda continua na mesma altura de apresentação. Ainda em um occipito direita anterior. Beleza. Vamos avaliar as alternativas. A evolução está representada no partograma abaixo. A conduta é fórceps de Killand por distócia de rotação, cesárea por distócia funcional, fórceps de Simpson para abreviação do expulsivo ou cesárea por desproporção cefalopélvica. Vamos lá, gente. Qual que é o diagnóstico desse partograma? Então, a fase ativa, né? O primeiro período do trabalho de parto está adequado, é um trabalho de parto eutóxico até a dilatação total, só que a gente tem 2 toques consecutivos com intervalo de 1 hora com a mesma altura da apresentação. Como é o nome disso? Parada secundária da descida. A Unicamp está trazendo um partograma clássico de parada secundária da descida. Parada secundária a quê? Né? Por que parou de descer? Então, a gente tem que avaliar os motivos. Será que é porque está com contração ineficiente? Dá para a gente fazer posições verticalizadas? Dá para fazer analgesia? Dá para romper bolsa? Cuidado! O examinador já trouxe todas essas informações no nosso enunciado. Romper bolsa é uma alternativa, mas olha aqui, já é uma bolsa rota. Beleza, dá para tentar uma analgesia para ver se desce? Ela já foi submetida à analgesia. Será que é uma distócia funcional? Será que está com pouca contração? Será que as contrações não estão efetivas? Não, ó, ela está com 4 contrações fortes a cada 10 minutos. Então também não é uma distócia funcional. E vejam onde é que parou, né? A parada aqui foi uma parada muito alta. Foi lá no plano 0, né? De -1 para 0. Então esse feto sequer se insinuou, né? A gente não pode locar um fórceps alto desse jeito. As nossas indicações do fórceps são a partir de +2, +3, né? De plano de Deli. Então, a gente não tem como colocar um fórceps alto nessa questão. Vamos voltar para as alternativas, então. Como é uma apresentação alta que está parada a descida, a gente não pode usar fórceps de Killand e nem de Simpson por conta da altura da apresentação. Então, sobra para a gente uma cesárea. Esse é um partograma clássico de DCP, de desproporção cefalopélvica. Beleza, então é a alternativa D. Por que não é a alternativa B? Porque é uma cesárea por distócia funcional? É a contração que está faltando? As contrações estão fracas ou em frequência abaixo de 4? Não, a gente está conduzindo o trabalho de parto com ocitocina.
a gente está fazendo tudo o que a gente pode. Então não é uma distócia funcional, é uma desproporção cefalopélvica, certo? Qual a resposta? Sim, senhoras e senhores. Cesárea por DCP, é uma cesárea por desproporção cefalopélvica. E isso é o mais clássico, tá? DCP clássica, ela se apresenta assim, dilatação total com parada da descida no plano zero de Deli. Isso aqui é um partograma clássico e a Unicamp dando aula nessa questão, beleza? Vamos para a próxima? Questão de número 2 da Unifesp de 2018 também. Parturiente de 40 semanas e 2 dias, essa questão é bonita. Então, parturiente de 40 semanas e 2 dias, primigesta, pré-natal sem intercorrências. Ao exame físico, bom estado geral, a febril normotensa, altura uterina adequada, né, de 34 centímetros, frequência cardíaca fetal dentro do esperado, né, 140. Lembra que os nossos limites são de 110 a 140. Sem desacelerações. Na avaliação da bacia, constata-se um promontório inatingível, espinhas ciáticas médias, ângulo subpúbico de 90 graus. Apresenta evolução do trabalho de parto conforme o partograma. Os diagnósticos constantes no partograma e a conduta no caso são respectivamente. Então, antes da gente olhar o partograma, vamos avaliar algumas informações que o examinador traz para a gente. Primeira delas que eu quero chamar a atenção é que é uma primigesta, então ela nunca pariu, certo? Segunda informação, frequência cardíaca fetal de 140, então não tem sofrimento fetal, tá? A gente tem um bom estar fetal aí, a partir da ausculta do BCF, beleza, sem desacelerações. E aí, na avaliação da bacia, ele fala alguns termos muito interessantes. Promontório inatingível. A avaliação do promontório, se ele é atingível ou não, é aquela avaliação da conjugata diagonalis. Lembra da aula de mecanismo de parto? Se você tem um promontório inatingível, é um bom prognóstico. Fala que o estreito superior é favorável ao trabalho de parto. Beleza. As espinhas isquiáticas ou espinhas ciáticas são médias. Ou seja, se elas são muito acentuadas, se eu tenho as espinhas muito pronunciadas, o estreito médio no mecanismo de parto, o estreito médio, ele é desfavorável. Eu tenho espinhas médias aqui, né? Então não é que é aquela maravilha que vai deslizar pelo estreito médio, mas não é um prognóstico ruim, péssimo para o estreito médio também. E o ângulo subpúbico é de 90 graus. O ângulo subpúbico vai falar a respeito do estreito inferior. Quando esse ângulo é abaixo de 90, a gente considera como um prognóstico ruim. Tá 90, tá aí no limite, então a gente considera que é um prognóstico ok. Não tem uma contraindicação a partir da avaliação da bacia a um parto vaginal. Beleza. Dito isso, avaliamos estreito superior com promontório, estreito médio com a espinha isquiática e ângulo subpúbico, o estreito inferior. Vamos ver o partograma, o que a gente depreende do partograma. Bom, então começamos aqui às 21 horas que ela foi internada. A gente tem a dilatação que começa a evoluir de uma forma muito lenta. Beleza, uma forma lenta, mas se eu olho para o partograma, eu vejo que ela tem poucas contrações, né? Ela tem uma contração forte e uma fraca, duas contrações fortes e uma fraca. Então, ela não faz, o útero dela não desempenha tão bem o papel ali das 3 a 4 contrações fortes a cada 10 minutos. Eu tenho que interferir nisso? Não necessariamente, tá? Se ela está com um bem-estar, se ela está bem, a paciente, e se o bebê também está em bom estado, se a gente já ausculta o BCF, que é o caso dessa paciente, e é um BCF dentro do esperado, você não precisa ser uma pessoa intervencionista. Lembra que na obstetrícia menos é mais, tá? Então, menos intervenção quando não é necessário. Aqui tá as anotações do BCF, ó, 140, 36, 28, 36, 32. Então, tá sempre dentro daquela nossa faixa, entre 110 e 160. Beleza. O que está acontecendo aqui no primeiro período? Percebe que a dilatação avança sobre a linha de alerta. Beleza.
ela avança apesar de um BCF bom. Mas ela está avançando. Percebe que não tem uma parada da dilatação, né? Então aqui, intervalo de 2 horas, avançou 1 centímetro de dilatação. 1, 2, 3, 4 horas avançou outro centímetro. Mais 1, 2, 3 horas, mais 2 centímetros. E a gente chega na dilatação total às 8 horas, né? Então, às 8 horas da manhã chega na dilatação total, sendo que ela internou às 9 da noite com 4 centímetros. Beleza. Como que é o nome disso? Teve parada da dilatação em algum momento? Não que a gente tenha diagnosticado. A gente tem um primeiro período, ou seja, uma fase ativa do trabalho de parto prolongado. Então, a gente esperaria nessa fase, antes da dilatação total, que a evolução do trabalho de parto fosse em torno de 1 centímetro por hora, 1,2 mais ou menos. Quando eu tenho uma velocidade menor do que 1 centímetro por hora, eu começo a avançar a dilatação sobre a linha de alerta e a linha de ação, e também eu começo a chamar essa condição de fase ativa prolongada, tá bom? Então nós temos aí uma fase ativa prolongada. Não preciso me importar se a frequência cardíaca fetal estiver adequada. Não é só isso. Quando a paciente chega na dilatação total, percebam que a bolsa rompe aqui na hora 6, certo? Aqui, ó, bolsa rota e o líquido é claro, beleza. Não tem condução com ocitocina em nenhum momento. Até a hora 7, até a 6ª hora, a bolsa era íntegra. Rompeu às 6 horas. Beleza. Quando chega aqui às 8 horas da manhã, a gente chega no segundo período, que é o período expulsivo. E a gente tem outro diagnóstico no período expulsivo. Percebe que não há uma parada da descida, então é um bebê que vem de esquerda, né, uma occipito esquerda anterior, que vira occipito púbica às 9 horas, e às 10 horas se mantém occipito púbica, já estando em mais 2. Mas beleza, olha só, passaram-se 1, 2 horas no partograma e eu tenho um avanço da descida. A descida continua acontecendo. O período que eu espero que aconteça a descida é até 2 horas nas primíparas e até 1 hora nas multíparas, sendo que eu acresço em 1 hora se a paciente estiver sob analgesia. Percebe que a nossa paciente já se passou, já foram 2 horas e a paciente continua no expulsivo, ainda não nasceu esse bebê. Então, como é o nome disso? Não há parada, mas é um período expulsivo ou um período pélvico, que é o período expulsivo prolongado. Então eu tenho uma fase ativa prolongada e eu tenho um expulsivo prolongado também. Beleza. Vamos ver as alternativas então. Quais são os diagnósticos do partograma e a conduta nesse caso? Fase ativa prolongada e período expulsivo precipitado. Período expulsivo precipitado é um período muito rápido. Precipitado é quando é muito rápido. Então não é isso que está acontecendo, né? A gente tem um período expulsivo mais prolongado também, mais retardado. Então a alternativa A está fora. Fase ativa protraída e período expulsivo prolongado. Cesárea por desproporção cefalopélvica não teve parada nenhuma, né? Tá progredindo, só não tá progredindo tão rápido quanto a gente imaginava que ia progredir. Lembrando, se tem boa vitalidade, se o feto tá bem, se a mãe tá bem, não faça nada, tá tudo bem. Fase ativa prolongada e período pélvico prolongado. Beleza, esses são os diagnósticos. Ocitocina endovenosa e posições verticalizadas. Beleza, parece uma alternativa factível. Dava pra gente manter só a observação? Dava, tá tudo bem. Se não tiver desaceleração, dava também. Vamos responder essa questão. É a alternativa C. Fase ativa prolongada e período pélvico prolongado. Beleza, tá correto. Aplicação de fórceps de alívio. Eu já falei que não precisa fazer nada. Dá para fazer um fórceps aqui antes de ligar uma ocitocina com só isso de contração? Não. A gente usaria o parto instrumentalizado se tivesse sofrimento fetal,
se eu não tivesse conseguindo progredir a despeito de contrações efetivas. Mas olha aqui, tem 2 contrações fortes e uma fraca, tá? Então, o fórceps não é aceitável aqui. Parada secundária da dilatação, teve parada da dilatação? Não, a dilatação sempre progrediu, apesar de ser uma evolução mais lenta. Então a gente fica com a alternativa C, a nossa melhor alternativa. Daria para só orientar posições verticalizadas? Sim, daria, tá bom? É uma primigesta, sem comorbidades, um feto com bom estar fetal. Então não tem que se preocupar, não precisa ser tão invasivo, mas a alternativa C responde a nossa questão e não dá dúvida quando a gente avalia outras alternativas. Fechou? Questão bonita essa da Unifesp. Fala tanto do período da fase ativa quanto do expulsivo. Muito legal. Vamos ver a nossa última questão. Também da Unifesp de 2019, uma primigesta de 41 semanas foi submetida a uma indução de parto com preparo de colo e depois indução com ocitocina, provavelmente. Analise o partograma apresentado na figura e, nesse caso, as características importantes do partograma para prognóstico de sucesso no parto vaginal são. Então, vamos lá para as alternativas, né? Vamos avaliar o partograma a despeito das alternativas. Vamos ver o partograma inicialmente. Então, ela interna aqui às 19 horas, evolui a dilatação sempre à esquerda da linha de alerta, beleza. Então, eu tenho às 19 horas 3 centímetros, na verdade, com uma contração fraca, né? Essa paciente está em processo de indução, partograma aberto um pouco precoce aqui. Às 21 horas, eu tenho uma dilatação de 5 centímetros, já com 2 contrações fortes e uma fraca. Às 22 horas, eu tenho 3 contrações fortes, então percebam um crescente nas contrações uterinas. A bolsa sempre íntegra, aqui ó, I na bolsa, né, é bolsa íntegra, BI. Se fosse rota, seria R ou BRA, de bolsa rota artificialmente, ou BRE, de bolsa rota espontaneamente. E sem uso de ocitocina a princípio, tá? A frequência cardíaca fetal se mantendo sempre dentro de 110 a 160. E aqui a marcação da hora. Beleza. Às 23 horas, a gente tem as 4 contrações em 10 minutos. Ótimo, cheguei no meu objetivo aqui. E eu tenho uma dilatação, aqui 4, 5, 6, 7 centímetros. 7 centímetros às 23 horas. É para eu olhar para a altura da apresentação? Não, eu não me importo com a altura da apresentação. Eu ainda não cheguei na dilatação total. Eu só olho para a altura quando eu tiver com dilatação completa. Dadas essas informações, vamos lá. Quais são as características no partograma que dizem que é um prognóstico de sucesso para o parto via vaginal? Beleza. Quais são essas características? A primeira alternativa fala que é um occipito esquerda posterior e batimentos cardíacos fetais normais. Occipito esquerda posterior e batimento cardíaco fetal normal. É um sinal de bom prognóstico? Tá o occipito esquerda posterior? Não influencia em nada. É para eu olhar para a altura da apresentação, para a variedade, quando eu estou com 5, 6 centímetros de dilatação? Não, né? Não tenho que olhar para isso. Isso não me importa, tá? Então isso não é um sinal de bom prognóstico. Pode tirar essa alternativa. Dilatação do colo uterino de 7 centímetros e 4 contrações em 10 minutos. Então, eu tenho uma dilatação às 23 horas de 7 centímetros e 4 contrações fortes a cada 10 minutos na hora 23. Beleza, parece ser essa, né? É isso que vai me fazer ter um parto vaginal. O colo está dilatando graças à dinâmica uterina que está eficiente. Excelente. É a alternativa B. Vamos ver por que não são as outras. Descida da apresentação em mais um e bolsa das águas rota. Primeiro que a gente já viu aqui que a bolsa está sempre íntegra, né? Até as 23 horas, que é o momento da última marcação, a bolsa está íntegra. E outra, eu vou olhar para a altura da apresentação? Não, eu não me importo com a altura da apresentação, eu tenho que olhar primeiro a dilatação. Bolsa das águas íntegra
e ter completado a rotação interna para a OP. Gente, eu tô falando aqui, quantas vezes eu já falei nessa aula? Umas 8 vezes que eu não olho para a altura da apresentação nem variedade de posição até a dilatação total. Então, bolsa íntegra não fala a favor de parto normal ou não. O que gera um parto normal, o que define um mecanismo de parto efetivo é contração regular e modificação de colo. Bolsa íntegra ou bolsa rota, tanto faz. Estar em occipito púbica quando está em +1 também tanto faz, não me importa, tá? Se eu tenho uma dilatação ainda de 7 centímetros, eu só olho variedade de posição com dilatação total. Dilatação do colo uterino de 7 centímetros e bolsa íntegra. Essa alternativa traz verdades. Então, eu tenho 7 centímetros de dilatação e bolsa íntegra. Mas, de novo, o que me traz um parto vaginal? O que gera um parto vaginal? Contrações efetivas irregulares com modificação do colo uterino. O que vai me falar de bom prognóstico de parto vaginal é contração e dilatação. Pode nascer com a bolsa íntegra, pode nascer com a bolsa rota. Não importa a bolsa, não importa o estado da bolsa. Vocês já viram nascer empelicado? É bem bonito. Nasce com a membrana íntegra. Pode acontecer. Ou pode nascer com a bolsa rota. Isso não fala a favor de prognóstico, tá bom? Então, a bolsa das águas íntegra não diz respeito ao prognóstico de sucesso do parto por via vaginal. Viram que questões bonitas, né? Quando a gente vai procurar essas questões, a gente até se admira, assim, de ver como os examinadores são criativos. E aí vocês conseguem ver como é importante a resolução dessas questões, o entendimento do partograma e das principais distócias para você ter sucesso na busca do seu sonho para ser residente numa grande instituição. Foi um prazer estar com vocês nesse dia de estudo. Um beijo na alma e até a próxima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo, para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.